coisas, sistemas, burocracias inventadas por homens. E ali, irmãos, o Nildo ficou ali, nós ficamos ali 2 anos, o Nildo como membro ali da igreja. 2 anos, servindo a Deus ali, mas sem fazer nada na igreja. Por quê? Porque não era reconhecido, não podia assumir o cargo que ele tinha. E eu ali, irmãos, sempre fazendo aquilo que Deus tocava no meu coração, sem me importar com o que o homem falava. E nós passamos por esses 2 anos. E nós ali nesse último ano agora de 2024, eu orava a Deus, eu pedia a Deus e eu falava, Senhor, até quando, qual é o propósito que o Senhor tem conosco neste lugar? E quando chegou no dia 21 de dezembro, em que fechou as congregações lá, porque lá tem um sistema que entra de férias já faz 2 anos, e todo o povo fica até do dia 31 ao dia 1º sem congregar. Então, é um sistema bem, né? A gente não entende muito, mas seja feita a vontade de Deus. E ali, irmãos, quando chegou o último dia daquele culto na nossa congregação, quando eu cheguei ali, eu dobrei meus joelhos e eu falei, Senhor, já passamos todo esse ano de tanta humilhação neste lugar. Senhor, o que o Senhor tocou no meu coração, o que o Senhor pediu para mim fazer neste lugar, eu fiz. Aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, Pai, eu tentei fazer, procurei fazer. Eu falei, Senhor, mas me libera deste lugar. E ali, irmãos, eu senti uma paz tão grande de Deus no meu coração, mas não entendi como resposta. E ali, quando nós estávamos ainda dobrando o joelho, o pastor pediu para nós levantarmos, fazermos uma oração e iniciarmos o culto. E logo após ele disse para eu e o Nildo cantarmos os hinos da harpa. E ali nós oramos e tal. E quando eu fui, irmãos, o púlpito lá da igreja, ele é mais alto que o chão, né, da igreja, a nave da igreja. E ela tem 2 degraus para a gente subir no púlpito. E quando eu fui, irmãos, né, eu e o Nildo fomos para o púlpito. E quando eu fui colocar o meu pé no primeiro degrau, e ele falou assim, vocês vão cantar o hino da harpa, e os 2 têm uma oportunidade para agradecer a Deus durante o ano, né, as bênçãos que o Senhor derramou e tal. E quando eu pisei, irmãos, o meu primeiro pé naquele degrau, o Senhor disse ao meu coração, agradeça em forma de despedida, porque é o último dia de vocês nesse lugar. E ali, irmãos, eu quase voltei para trás. E eu subi ali, quando eu peguei o microfone, Deus falou de novo no meu coração. Agradeça em forma de despedida, porque é o último dia de você neste lugar. E ali, irmãos, eu fui agradecendo a Deus e agradeci o pastor, agradeci a família do pastor. E, enfim, o que Deus colocou no meu coração ali, eu falei. E, inesperadamente, irmãos, um pastor que a gente nem conhecia, a gente foi até o ministério dele ali. Eu já tinha ido na igreja dele para ministrar a palavra de Deus. E ele nos convidou para participar de um almoço de comemoração dos 5 anos da congregação deles ali em Angus do Sul. O pastor César, presidente ali daquele lugar. Irmãos, e Deus, o que nós passamos durante esses 2 anos e estes 28 anos de ministérios que a gente passou, né, sendo muito humilhado, sendo muito, né, perseguido, irmãos, o Senhor nos honrou em questão de dias. Ali, irmãos, nós passamos, o Senhor falou conosco, pedimos a direção de Deus, entremos naquele ministério, porque como o Senhor já havia nos liberado ali, então eu senti de Deus, e quando o pastor ministrava ali naquele culto pela manhã, eu senti de Deus, irmãos, que ele tinha a direção de Deus. Porque, irmãos, eu sempre costumo dizer, quando nós estamos na direção e vontade de Deus, irmãos, tudo acontece na nossa vida sem nós fazermos esforço. É diferente quando nós estamos fazendo aquilo que nós queremos. Por mais que nós fazemos tudo perfeito, sempre nós quebramos a cara. Porque nós temos que andar segundo a direção e vontade de Deus. Porque direção de Deus, irmão, e permissão de Deus são 2 coisas bem diferentes. Direção de Deus é quando você está debaixo da direção dele, você vai fazer o que ele está mandando você fazer. Permissão de Deus é quando nós oramos e temos um desejo no nosso coração e incomodamos a Deus, porque nós queremos aquilo como filhos birrentos que querem um presente do pai, enquanto o pai e a mãe não dá. Ele não para de chorar, ele não para de espernear. Então a permissão de Deus é isso, irmãos. É quando nós queremos algo. E pedimos, e oramos, e jejuamos, e vai até que Deus nos dá. Mas aí as consequências são nossas.
Então, a direção de Deus, irmãos, é totalmente diferente da permissão de Deus. E ali, irmãos, nós, conversando com aquele pastor ali, nos lembramos na igreja dele, e ali, irmãos, ocorreu que durante aquela semana mesmo, ele já falou assim, não, vamos abrir um ponto de congregação ali, e vocês vão cuidar. E já, colocou o Nildo como pastor local ali, cuidando da congregação. Eu passei como missionária. É igual eu falo, irmãos, a gente nunca quis, o Arlindo da Cacilda nos conhece, minha mãe nos conhece, a gente nunca quis título, irmãos, em igreja. É uma coisa que nunca passou pelo nosso coração. O nosso coração, irmãos, o desejo do nosso coração é sempre estar assim. Vai fazer uma visita ali, sabe que um irmão está sofrendo, a gente vai ali. A gente sempre gostou disso, mas nunca quis cargo ou liderança de alguma igreja. Mas quando o Senhor tem o chamado, irmãos, nós podemos fugir como Jonas fugiu. Mas o Senhor envia um peixe, nos engole e faz nós chegar onde Ele quer que nós cheguemos. Então, irmãos, tudo no tempo de Deus. E foi algo assim, irmãos, que foi confirmado através da palavra, foi confirmado com orações e foi confirmado, irmãos, com Deus profetizando na boca de outras pessoas. Foi semana passada, irmãos, uma serva do Senhor ligou para mim, eu não conheço ela pessoalmente, e ela falou assim, eu preciso falar com você. E ela falou, irmãos, tudo que nós passamos durante todo esse tempo da nossa caminhada, todo o tempo de humilhação, cada pessoa que nos humilhou, Deus usou ela para falar. E Deus confirmou com ela, falou assim, todos esses anos que vocês foram humilhados, tanto no ministério quanto na vida particular de vocês, este próximo ano de 2025 vai ser o ano de honrar eles. E já começou, irmãos, na nossa vida, no nosso ministério. Então, hoje nós estamos aqui, irmãos, gratos ao Senhor. E eu estou aqui para dizer para você, Deus tem promessas na tua vida. E Ele é fiel para cumprir. O que Deus promete, irmãos, Ele não volta atrás. E eu olhando, irmãos, por essa palavra, é uma palavra que eu amo muito, essa palavra sobre a mulher cananeia. Irmãos, esse é um milagre que Jesus fez, diferenciado de todos os milagres que contém na Bíblia, que é falado e citado na Bíblia. Porque todos os outros milagres, quando Jesus curou o cego, quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, quando Jesus curou o aleijado, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, quando Jesus curava, quando Jesus libertava ali o endemoniado de Gadareno, tudo, irmão, Jesus falava, seja feita conforme a tua fé. Vá e não peques mais. Sempre Jesus falava isso. O que tu queres? Pede o que tu queres. Jesus falava em todos os milagres que nós vamos ver que Jesus operou, sempre Ele usa essas palavras. E desta mulher, Jesus não usou essa palavra. Porque os cananeus, irmãos, não se davam com os israelitas. Por quê? Porque para os discípulos, irmãos, Jesus tinha vindo só para o povo de Israel, que era o povo eleito e escolhido. Só que a Bíblia diz, Jesus fala que Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. E através deles não receberam, o Evangelho e a salvação chegou até nós, que somos o povo gentil. Então, irmãos, Jesus ele queria dar uma lição, não nessa mulher, mas Ele usou esta mulher para dar uma lição para os seus discípulos. Justamente a isso, porque eles ignoravam os povos cananeus, quanto os povos samaritanos também, acreditando em seu coração que Jesus só tinha vindo para eles, que só eles eram merecedores tanto da salvação quanto os milagres de Jesus. Então, quando essa mulher chega gritando e pedindo para Jesus, para Ele ter misericórdia dela, os discípulos falam para Jesus, olha Jesus, despede ela de uma vez, porque ela está dando escândalo aí. Vem gritando atrás de nós, então despede ela de uma vez. Então, Jesus pega e responde para eles. Quando ela clama e se humilha para Jesus, Ele fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Então, eles ouvindo isso, eles se alegraram. Por quê? Porque eles eram a casa de Israel. Eles eram o povo de Israel. Então, eles acharam que Jesus estava confirmando como eles realmente sentiam. Então, ela chegou e adorou a Jesus. Adorou ao Senhor, socorre-me, prostrando aos seus pés.
Então ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas eu também. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Então o que Jesus deu a lição para os seus discípulos? Que todo aquele que chegar até os seus pés, se humilhar e o adorá-lo, a salvação chegou até ele. Então, a partir deste momento, os discípulos entenderam que Jesus veio para todo quanto o clamar e reconhecer que Ele é Senhor, o único suficiente Salvador das suas vidas. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite, que o Senhor traz ao meu coração dessa palavra, é que nós precisamos ter decisão. Nós precisamos tomar decisão. Precisamos tomar uma posição e devemos ter atitude. Aleluia. Porque essa mulher, irmãos, ela tinha um grande problema na sua vida. Com certeza, irmãos, ela já tinha recorrido a tudo que ela podia nessa terra. E ela não tinha conseguido solucionar o problema da sua filha. E ela não conhecia também a Jesus. Ela só conhecia Jesus de ouvir falar. Porque alguém chegou para ela e disse: Jesus, tem um homem por aí chamado Jesus, que onde ele passa, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele está fazendo milagre por aí. Ele cura o surdo, ele cura o mudo, ele cura os cegos, ele cura os paralíticos, e onde ele passa tem sinais acontecendo. Ela não conhecia Jesus. Mas ela tomou uma decisão quando ela ouviu falar de Jesus. Ela tomou a decisão: eu vou ter e ter o enxergo. E quando ela tomou essa decisão, junto com essa decisão, ela teve que tomar uma posição. E a posição dela, irmãos, foi se humilhar. Muitas vezes, irmãos, nós temos coisas para decidir nas nossas vidas e nós tomamos uma posição, mas não de se humilhar. Decidimos alguma coisa e tomamos uma posição. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou resolver, porque eu não deixo nada para depois. Comigo é 8 ou 80. E essa é a nossa posição. O que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós venhamos decidir, tomar uma posição, mas uma posição, irmãos, de nos humilharmos, reconhecer que só Ele é Deus nas nossas vidas, que só Ele é a solução para tudo nas nossas vidas, que só Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E nós precisamos, como essa mulher, irmãos, tomar a decisão, uma posição de uma atitude. Quando ela decidiu: eu vou ter com Jesus, e ela tomou aquela posição de se humilhar: eu vou porque não tem mais jeito, eu já fiz tudo que eu podia e não tem jeito, é só com Ele mesmo. Então eu vou ter que me humilhar e eu vou ter que me ajoelhar diante desse homem, porque é só Ele que pode resolver meu problema. E ali, irmãos, ela tomou uma atitude, ela não ficou só nessas duas coisas, ela tomou uma atitude e foi. E foi, irmão, sem saber quem Ele era. Simplesmente porque alguém disse para ela o que Ele fazia. E muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisão, tomamos uma posição e tomamos atitude de acordo com aquilo que nós sabemos, de acordo com aquilo que nós conhecemos, de acordo com aquilo que nós achamos que é verdade, de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. E quebramos a cara. E nada dá certo. Sabe aquela oportunidade de emprego que a gente ouve assim: ó, lá tem um lugar assim, fala assim: não, eu vou ir lá porque meu currículo tem isso, né? Eu tenho esse curso, eu tenho essa faculdade, eu tenho, né? Eu sei isso que eles estão precisando lá, estou encaixado dentro dessa vaga. Já, esse emprego já é meu. Chega lá, irmãos, não dá nada certo. E daí às vezes a gente fica sabendo que outra pessoa entrou que às vezes não sabia nem escrever naquele lugar. Então, irmãos, Deus não quer que nós vivamos a nossa vida de acordo com as nossas próprias decisões, com o nosso próprio conceito. Essa mulher, irmãos, ela foi contra toda uma sociedade.
por se humilhar e acreditar que era só Deus na vida dela. E diz, irmãos, que ela chegou lá e se prostrou e adorou.